Uma pessoa está muito aflita porque ela gostaria de ser aceita no serviço ou plano evolutivo, mas que ela ainda tem muitas filhas e ainda não tem o silêncio interior necessário, apesar de tanto querer. Dizem os instrutores que a porta de entrada é o serviço. Agora, você aqui está querendo escolher o seu tipo de serviço. Mas se você trouxe tantas filhas ao mundo, não deve te faltar serviço. Ainda mais no tempo de hoje. Talvez a sua alma tenha escolhido este tipo de serviço. Então você busque a sua alma, busque o seu eu interior, se ofereça para ele e você vai ver que o serviço pode estar dentro da sua casa. Agora, quando nós temos um serviço assim, primeiro a gente tem que realizá-lo. Ou então ter um sinal que deve entregar isto para outro. Ou entregar para Deus. Ou entregar para o único. Mas aí você mesmo vai vendo o que é melhor para você. E vai vendo também qual é o seu caso. Se é ficar com as filhas até o fim da vida delas e sua, ou se é ficar com as filhas até elas completarem a maioridade e serem independentes, ou se é o caso de você abandonar tudo e fazer o que Deus está indicando. Mas neste caso, precisa que a indicação seja muito clara. Não é que não possa, mas precisa ser uma indicação clara. E uma pessoa pergunta: como não esmorecer diante da falta de amor? Escuta, amor a gente dá. A gente não espera amor. Quem é que está esperando amor? Amor se dá. Quem está esperando amor está perdendo tempo, porque amor se dá. E quando a gente dá amor, não precisa do amor de ninguém. A gente dá amor. Não pede amor. Isto é básico. Agora, há pessoas que canalizam mal o amor. O amor é para o plano evolutivo. O amor é para Deus. O amor é para o eu interno. Esta que é a canalização do amor. Não é para fora. O amor é para Deus. E quanto mais elevado é o objeto do amor, mais aquele amor é distribuído. Quem distribui o amor não somos nós. Quem distribui o amor é o equilíbrio do universo. Então a gente ama a Deus, a gente ama a nossa mônada, o nosso eu superior. E eles é que distribuem as coisas, não somos nós com a nossa mente. Agora, se você não dá amor, se você não dá amor a Deus, se você não dá amor ao plano evolutivo, como que você vai receber amor? Porque nós vivemos dentro de uma lei de causa e efeito nesse planeta. Então, é só dando que você pode receber. Você já viu alguém receber uma coisa antes de dar? Isto é completamente fora da lei. Então, quem está esperando pelo amor de alguém deve pensar um pouco e mudar a direção disto. Porque não é para uma pessoa que a gente dá amor. Nós damos o amor à lei criadora. Nós damos o amor a Deus, ao Criador. E Ele é que distribui aquilo que chega lá. Porque a humanidade só recebe amor à medida que dá. De forma que aqueles que dão amor ao único, a Deus, isto tudo é recebido lá. É recebido e devolvido. Devolvido para todos. Então isto é o serviço do amor. Agora, se você ama alguém diretamente, você vai aprender que está na direção errada. Porque aquele deve receber de Deus. Aquele deve receber do único, a parte que ele toca. Porque o único é a única situação em que o amor pode ser bem distribuído. Isto é, o amor que o homem gera é devolvido para a humanidade decuplicado. Então você, querendo amar, você ame a Deus, ame ao infinito, ame ao plano evolutivo, ame a sua mônada.
que em você representa o único. Agora, tá esperando o amor de alguém, você precisa aprender de quem esperar isto, tá certo? Isto não quer dizer que a gente não receba amor das pessoas. Claro que quem não ama está completamente fora de sintonia com o amor-sabedoria do cosmos, com a lei do amor. Mas esperar amor de uma pessoa é esperar do ponto errado. O amor nós recebemos quando damos. Agora, querer receber antes de dar, isto não existe. Isto não acontece, não. A pessoa diz: costumo ter sonhos muito agitados, além de sofrer com sonambulismo. Sim. Você estude aquele livro Nossa Vida nos Sonhos, porque se nós nos informamos sobre o que acontece conosco no sono, e se nós sabemos o que é um sonho, que se passa num sonho, e qual é a nossa atividade durante o sono, nós começamos a entrar em contato com o nosso mundo subjetivo, com o nosso mundo interior. E lá nesse livro você vai ver que o nosso corpo físico tem uma consciência. Nosso corpo físico não é como a gente pensa. O corpo físico tem uma consciência própria, que é até localizada nele, em certos núcleos, núcleos etéricos. Então, o nosso corpo físico tem uma consciência. Se você tem um bom relacionamento com seu corpo físico, ele vai atender você em alguma coisa que você lhe peça. E você pode pedir ao seu corpo físico que não se levante enquanto você está fora dele. Enquanto você está fora do corpo, você peça ao corpo que fique na cama, que não se levante. E ele atende. Ele atende, porque o corpo, em princípio, é muito obediente. Agora, é preciso ter um relacionamento com o corpo. E não ficar tomando remédio porque é sonâmbulo. O corpo quer acompanhar o seu corpo astral. De forma que quando você adormece, o seu corpo astral e o seu corpo etérico se afastam do corpo, a tendência do corpo físico é segui-los. De forma que você precisa dominar o seu corpo astral, precisa saber onde seu corpo astral anda. Você sabe onde ele anda segundo os seus sentimentos. Então, pelos sentimentos que você tem, seu corpo astral sai por aí, se comunicando com as regiões que correspondem aos seus sentimentos. E o seu corpo físico tende a seguir o corpo astral, quando ele sai do corpo. Um sonâmbulo, o corpo físico, disso que a gente chama de sonâmbulo, é um corpo que se levanta para sair atrás do corpo astral. É um corpo que quer o corpo astral dentro dele. Então você precisa harmonizar os seus corpos. Precisa conversar com todos eles, precisa ver onde você os põe, onde você os leva, do que você se alimenta. Tudo isso é muito importante para o seu contato com seus corpos. Os seus corpos respondem segundo o tratamento que você dá a eles. Então, um corpo que se levanta quando o astral sai é um corpo que quer acompanhar o astral. Então você precisa cuidar dele, precisa conversar com ele. Precisa fazer com ele aquilo que ele quer do astral. Ele sente falta do corpo astral quando você adormece e o corpo astral sai. Por isso é que ele levanta. Ele vai atrás do astral. Ele não tem onde ir. Ele vai atrás do astral, ele fica procurando o astral. Então você precisa conversar com seus corpos. Precisa ter os seus corpos como instrumentos de serviço para você, instrumentos de trabalho para o plano evolutivo. Assim os seus corpos se sentem dignificados e respondem. Agora, se você trata os seus corpos como instrumentos, por exemplo, seus prazeres, aí acabou esse tipo de relacionamento. Você precisa ter um relacionamento correto com seus corpos, um relacionamento limpo com seus corpos. E aí eles respondem para vocês tudo que vocês pedem, dentro da possibilidade deles também, não é? Mas os corpos a gente educa, os corpos a gente purifica,
Os corpos a gente eleva, existe um trabalho para fazer com os corpos. E quando um corpo está dando trabalho, precisa cuidar dele. Mas precisa ter consciência que cada corpo nosso tem a sua consciência própria. Os corpos juntos formam a personalidade, mas cada um deles tem a sua consciência. E a consciência do corpo físico é até localizada fisicamente. Os orientais conhecem isto. Mas nós não necessitamos saber tantos detalhes. Nós precisamos respeitar o corpo físico para ele poder responder. Agora, um sonâmbulo é aquele que o corpo físico sente falta do astral e quando o astral sai durante o sono, ele quer acompanhar, ele quer seguir o astral. Então você faz o seu trabalho com o corpo astral, porque aí o corpo astral também começa a participar do seu trabalho no seu alinhamento. De repente, o corpo astral encontra a forma de fazer com que o corpo físico não saia por aí, quando está desabitado. Os corpos se entendem entre eles também. Um corpo ajuda o outro, mas você precisa tê-los todos juntos, como um núcleo só, e não ficar desmembrado, não é? Achar que você é nervoso, achar que você é faminto. Você não é nada disso. Você não é essas coisas. Você é uma mônada e uma alma. Você não é faminto, nem nervoso, nem doente. Você é uma mônada. São seus corpos que têm estas coisas, não é? Então você precisa saber tratá-los, precisa saber conviver com eles. E não tê-los assim inconscientemente até desencarnar e pronto. Existe um trabalho a ser feito com os corpos. Um trabalho a ser feito com a matéria, aliás. E os corpos são feitos de matéria. Mas aí nós temos que assumir a nossa vida. Assumir a nossa vida sobre a Terra. Em vez de fazer tudo o que fazemos, que é inútil, na maior parte dos casos, nós temos que assumir a nossa vida sobre a Terra. Assumir o trabalho na matéria. E quem está encarnado em um corpo físico tem um imenso trabalho que fazer com a matéria através do físico, porque o físico é feito de matéria. O astral também é feito de matéria astral. O mental também é feito de matéria mental. Então nós temos um trabalho com a matéria mental, com a matéria astral emocional e um trabalho com a matéria etérica física. Que fazer na vida? Fazer nesta vida esse trabalho. Para nós devolvermos esses corpos, quando sairmos deles, em melhor estado do que quando recebemos. Uma pessoa sonhou que lhe trocaram o cérebro e que depois ela entrou por um túnel, etc. Olha, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental ficam muito influenciados quando a gente ouve descrição de sonhos dos outros, porque aqui nas partilhas a gente estuda os sonhos, não quando os sonhos nos são apresentados e quando eles são de interesse de todos. Então, quando são de interesse de todos, quando podem ajudar em certas ilustrações, então os sonhos são compartilhados. E algumas pessoas ficam influenciadas por isso e ficam tendo sonhos sob influência destas coisas que eles ouvem. Então, o cérebro começa a registrar todas essas atividades e, de repente, encena um sonho e a pessoa passa por ele. Esses sonhos deste tipo, que são sonhos que se tem sob a influência disso que se ouve, tudo isso, esses sonhos normalmente não têm valor simbólico. De forma que eu não sei o que significa uma pessoa na qual se trocou o cérebro e depois ela se encontrou num túnel. Isto não tem um significado simbólico. Isto é um sonho que é resultado de coisas que ela ouviu, de coisas que ela pensou, de coisas que ela imaginou, que ela leu ou que ela ouviu e se armou lá dentro dela. Antes de adormecer, nós precisávamos oferecer ao nosso eu interno, à nossa alma, aquela noite de sono. A noite de sono é para ser oferecida ao eu interior, para que ele a use para se comunicar conosco.
Então, se você, antes de adormecer, você oferece aquela noite, você oferece aquele sono ao seu eu interno, ao seu ser profundo, ele vai usar aquela noite eventualmente para se comunicar com você. Talvez um eu interno não está conseguindo se comunicar com uma pessoa porque ela tem tantas coisas na cabeça que ele não consegue penetrar ali, nem com uma ideia. Coisas inúteis, materiais na cabeça, e que não tem nada a ver com a vida dele que está lá dentro, ou com a vida que ele está procurando. Então, há muitos eus internos que estão aguardando que a gente procure um contato com eles. Então, antes de adormecer, pode se oferecer a noite de sono para o eu superior. Diz assim, olha, aqui eu vou adormecer, estou à sua disposição para o que for. E aí vamos ver se a gente deixa de andar pelos túneis e se deixa de ver que estão tirando o cérebro e essas coisas todas que não têm sentido. Uma pessoa está num grupo de estudos e leu em Helena Herrich, que é uma transmissora dos livros do Agni Yoga, sobre a lei da concordância. Então a pessoa está perguntando o que significa a lei da concordância. Se a gente concordar com tudo ou outra coisa. Concordância, no sentido em que o Agni Yoga está apresentando, é uma reunião, é uma síntese de reunir aspirações, unir as consciências e unir os corações. Isto concordância. Não é concordar com nada, não. É a gente juntar todas essas coisas, unir todas estas coisas, para que o fogo espiritual irradie entre os colaboradores. Sendo um grupo de estudos, existe, então, colaboradores. E esses colaboradores devem ter as suas aspirações, as suas consciências e os seus corações em concordância, isto é, unidos. É bom que todos os grupos de estudo saibam disto, porque se não há uma concordância em um grupo de estudos, o estudo fica superficial, o estudo não vai em profundidade. Aqui enviaram as condições para a nossa entrada no caminho do serviço. E isto foi retirado também do ensinamento do Agni Yoga. Isto está no livro Hierarquia. Então, as condições para a nossa entrada no caminho do serviço. Renúncia ao passado. Aspiração para o futuro. Conscientização da guiança no coração. Rejeição do medo. Não condenação. Preenchimento do tempo para o trabalho para o futuro. Alegria do serviço. Sacrifício do ser para o bem do mundo. Aspiração espiritual para com os mundos distantes, como uma predestinação. Então veja que houve já todos os ensinamentos que nós necessitávamos, não? Para servirmos, para formarmos grupos de serviço e para entrarmos neste caminho. Esta série de livros do Agni Yoga, que foi toda ditada por Moria, como mestre ascensionado, isto tem toda a síntese do ensinamento espiritual e já bem adaptada, já bem apresentada para os nossos tempos. Então, a entrada no nosso caminho do serviço tem as seguintes necessidades, eu vou repetir. Renúncia ao passado. Aspiração para o futuro.
conscientização da guiança no coração, rejeição do medo, não condenação, preenchimento do tempo para o trabalho para o futuro, alegria do serviço, sacrifício do ser para o bem do mundo, aspiração espiritual pelos mundos distantes, como uma predestinação. Então, à medida que vamos ampliando a nossa consciência, não é? Vamos ampliando também nosso conceito de servir. Porque quando servimos, temos que estar já doados para podermos servir. E aqui estão as coisas básicas, não é? Segundo Moria. Moria é um instrutor de primeiro raio, um instrutor de vontade e poder. E uma pessoa está dizendo que há algum tempo ele está com muita dificuldade a lidar com a energia sexual. E que ele tem muita vontade de trabalhar esta energia de uma forma harmoniosa, mas ele não sabe como começar. E ele acredita que deve começar por uma abstinência. Claro, você para rever este assunto, é bom você parar com ele para depois ver o que vai fazer. E essas abstinências podem ser feitas com a ajuda da mônada, com a ajuda do espírito. Porque qualquer espírito responde quando a gente se dispõe a fazer abstinência sexual. Não há espírito que não responda. Então, nós precisamos pedir a ajuda do espírito que conduza essa abstinência e assim você, durante esse trabalho, vai ver o que vai fazer. A pessoa diz que todas as vezes que ela vem à Figueira, em finais de semana, ao ela retornar para casa, parece que passou um longo período aqui, e que não foi só um fim de semana. E por que ela tem esta impressão? Então, você passou um curto período aqui, mas houve processos muito profundos e amplos que mexeram com você. Então, você não está sentindo o tempo material, mas está sentindo a intensidade do processo, que, em termos de tempo material, parece um tempo muito maior do que aquele que foi. Aqui não é o tempo material que conta, quando se trata desses trabalhos, mas é a intensidade. E a intensidade depende da nossa disposição. Então, se a nossa disposição é verdadeira e real, a intensidade aumenta. Então, você pode ficar até minutos aqui e ter a impressão que passaram muitos tempos. E você ficou minutos aqui. É a intensidade do trabalho que você está sentindo. Aqui uma pessoa teve um contato com uma coruja que está nas imediações do sítio onde ela está. Houve lá um trabalho interno e a coruja manifestou ao grupo que as corujas estão já recebendo um impulso, estão sendo orientadas para deixarem de comer outros animais e de se tornarem herbívoras. E ela então vinha representando o grupo das corujas, pedir a eles que se tornassem vegetarianos puros. Porque quando a humanidade se tornar vegetariana, ou se a humanidade se tornar vegetariana, neste fim de ciclo não vai acontecer, mas na nova Terra será assim. Então, quando a humanidade se tornar vegetariana, o reino animal deixará de ser como é e se aproximará muito mais de um outro estado de consciência. Uma pessoa está perguntando como é que ele faz para saber se o que ele ouve que vem de dentro, se é a voz interna ou se é alguma outra voz.
Quando se trata da voz interior, não deixa dúvida alguma. Se você está com dúvida, pergunte mesmo se era a voz interior, porque provavelmente não era. Quando algo fala dentro de nós e é algo do profundo, não há dúvida nenhuma. E nós também não precisamos pedir nenhuma explicação, porque assim como não há dúvida, há uma clareza total. Então, quando a gente ouve uma voz e não entende bem, não entende o que está dizendo, precisa perguntar o que foi, não é voz interior. A voz interior não deixa dúvida que é ela e nós ficamos transformados em seguida. Quem ouve a voz interior não é mais o mesmo. De forma que ouvir a voz interior e continuar como era, não foi a voz interior. Foi algum fantasma falando ou alguma voz do próprio ego, que também sabe falar lá dentro. O ego, quando fala lá dentro, pronuncia as palavras assim como nós pronunciamos. Voz interior não faz isto. Então, quando você ouve uma verborragia lá dentro, palavras, embora bonitas, é o ego. A voz interior não tem palavras. A voz interior não tem som material. É outro som, que não é material. Então você pergunte, não é? Para não ficar com dúvida. Uma pessoa está organizando um sítio, uma pequena fazenda, e ela tem plantado muito para não comercializar. E ela tem plantado para oferecer tudo ao plano, em oferta aos pássaros, a outros animais, e tudo aquilo que ela colher vai ser repartido também para quem não tem. E ela pergunta se ela deve fazer isto, deve continuar fazendo isto, ou se o seu canal pode ser útil para outras tarefas. Bem, isto é uma tarefa muito necessária, e se ela é para você, você pergunte ao seu ser interno. Que ela é necessária, é. E que é uma nobre tarefa, não há dúvida. Mas você deve perguntar ao seu eu superior se é uma tarefa para você. Se for, continue. Quando não dão resposta, é porque você que tem que decidir. É um treinamento para o livre-arbítrio. E agora, a pessoa pergunta: como vou amar os outros se eu não me amo? E como faço para querer ter um amor atuante? Não pode mesmo. Porque o amor é dado ao único. O nosso amor não é para esse nem para aquele. O nosso amor não é pelos outros e nem para mim. O amor é para o único. Você está completamente enganado, por isso que você está assim insatisfeito. Se está amando alguém, ou está amando a si mesmo, assim você vai ficar mesmo como está. Porque o amor se dá ao único. E é o único que o distribui. Então, não é que o seu amor não vá para ninguém. Não, o seu amor é dado ao único. O seu amor é colocado lá no alto. Seu amor é colocado no infinito. É para lá que você manda o amor. E é o infinito que distribui. Porque aí cada um vai com aquele tanto que precisa. E cada um vai com aquele tanto que deve receber. É muito diferente do que você dá diretamente. Muito diferente. Então, o amor, já que você quer resolver esse problema em você, não bata nestas portas porque você vai ser mal sucedido, como já está. O seu amor é para o único, o seu amor é para o infinito, ou o seu amor é para Deus. E de lá é que ele vai ser distribuído corretamente. Então você está amando, só que está amando corretamente, e não como todo mundo ama. Porque se todo mundo estivesse amando corretamente, o mundo não estaria assim. Estaria? Vocês acham que estaria? Porque todos têm amor para dar. E todos dão amor. Cada um numa proporção, cada um de um jeito, mas todos têm muito amor para dar e dão. Mas o mundo está assim. O que quer dizer isto?
o que são beatitudes. Aquele que recebe o ensinamento e o coloca em prática, aquele que recebe o ensinamento e o ensinamento não fica uma teoria para ele, mas ele coloca em prática o ensinamento e ele vive o ensinamento, esse se transforma num sábio. Então, sábio não é aquele que vai à escola aprender coisas, porque nós não podemos aprender tudo. Sábio não é um que sabe tudo. Nós pensamos que é, mas não é isso, não. Sábio é aquele que aplicou, que vive aquilo que ele sabe. Por isso que nós achamos que é sábio. Essas palavras são todas deturpadas, sabe? A nossa educação é uma educação... Então, este que recebe o ensinamento, porque o ensinamento vem do alto. O cosmos nos ensina o tempo todo. O ensinamento vem do alto. E se nós vivemos aquele ensinamento, nós nos tornamos sábios. As beatitudes são esses estados de plenitude alcançado pelo sábio. Nós sabemos das beatitudes teoricamente, mas viver as beatitudes, isso são sábios. É o estado dos sábios, a beatitude. E segundo o que um ou outro sábio, para nos ensinar, explicaram o que eles estavam sentindo, ele diz que é uma alegria profunda porque se está percebendo a presença de Deus. Assim que ele definiu beatitude. E serenidade trazida à alma pela contemplação. Assim que um sábio definiu beatitude. Então, o beato contempla. E na contemplação, ele traz esta serenidade para a sua alma. Agora, é bom que a gente saiba que existe beatitude, e embora a gente não vá se tornar beato, antes de se tornar sábio, é bom saber que esse estado existe. E que um ser humano pode conhecer as beatitudes. Agora, não vamos falar de beatitudes, mas vamos falar em nos tornarmos sábios. Não é muito simples, mas é simples.